E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de Prepara o Teu Coração, pois o mundo vai em choque completamente esta semana, porque tivemos a revanche entre Nakamura e o jovem gênio talentoso Faustino Ouro. Essa partida aconteceu no chess.com no ritmo 3-0 e eu vou trazer pra vocês todos os detalhes. Será que o Naka conseguiu lavar a alma e arrebatar o pequeno gafanhoto? É isso que esse vídeo vai te responder. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que esta peleja sempre será agora. E antes de eu estar para essa partida inacreditável, chegou o grande momento, porque apenas hoje, no dia 8 de julho, estão abertas as matrículas da super comunidade Sup Alboredo. Uma grande oportunidade para quem quer aprender xadrez com dois dos maiores nomes do nosso xadrez brasileiro, o grande mestre Sup e a mestre Fid Júlia Alboredo. A comunidade é online e tu vai ter acesso a todo o método do Sup e da Júlia. Mais de 200 horas de aulas gravadas, aulas ao vivo toda semana, monitoramento do Sup e da Júlia através dos grupos do Telegram e a super novidade, o Clube do Livro, que será lançado em julho, além dos bônus, torneios com prêmios exclusivos e cursos novos todos os meses. Então, se tu ficou interessado, é só clicar no link que tá aqui na descrição, porque as matrículas ficam abertas apenas hoje, no dia 8 de julho. Não fica de fora dessa grande oportunidade, porque isso não pode ser mal, jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancazinha, Faustino, o gênio argentino contra a Nakamura, na revanche nakamuresca, o Faustino colocou, olha a flexibilidade, uma rete. Então veja que ele joga, joga rete, joga E4, joga peão-dama, só que nessa partida eles vão fazer uma transposição, olha lá, para uma abertura de peão-rei. O Naka joga o C6 preparando o D5, pode ser uma caroca fianquetada, aqui eu tenho dúvida dos nomes, tá? Porque isso aqui vira uma bagunça, pode ser uma moderna, eu não faço ideia, mas o importante é conhecer as estruturas de peões. Vocês vão ver que vai virar uma estrutura de francesa do avanço ou de carocã do avanço, e sabendo os planos, tu vai se virando. Fica de olho como seguiu aqui. C3 jogou o Faustino controlando centro sólido, D5, e agora segue o desenvolvimento. Ela passa o bispo pro jogo. Nakamura do mesmo modo, ele crava o cavalo em F3. Roque tá jogado e cavalo F6, botando muita pressão agora em E4. E aqui a gente entra na estrutura da partida com E5. Dá um totó nesse cavalo e depois de cavalo D7, um lance muito importante do Faustino, H3, aproveitando o momento. Porque vejam lá, tu não consegue manter a cravada que leva G4 e perde o bispo, a capivarada sem fim. E se tu voltar o bispo para E6, tu leva cavalo G5 e eu vou perseguir esse bispo até o final dos dias. Bom, o Naka aqui então tomou em F3, é a melhor opção para ele. Vem agora uma ameaça do Faustino jogar o lance E6, que quebra completamente a estrutura de peões das pretas. O Naka defendeu. E agora a dama E2, que pode preparar o F4. Então, vamos, porque temos que ir assim ao xadrez. Tudo jogado ao toque na fase da abertura. C5 jogou o Naka, é a ideia típica para as pretas, começar a pressionar o ponto de D4, como a gente vê na caroca, como vê na francesa do avanço também. Bispo E3 está jogado, agora passou o cavalo para o jogo. O jovem talento cavalo D2 e depois da troca, claro, olha o que jogou o Nakamura. Ele jogou o lance dama B6, botando pressão no peão de D4 e também no peãozinho de B2. E vejam como o Faustino já conhecia, ele já estava na frente. Ele joga agora cavalo F3, suporte para o centro, defende B2 e tamo jogando tudo certinho aqui, pois, na teoria, bom, nesse momento o Naka protege o rei dele, é um lance natural roque, centraliza a torre aqui o Faustino, na luta pela coluna o Naka do mesmo modo, e agora a torre de F em D1, já fazendo um raio-x na base mais importante da estrutura de peões do centro, que é o ponto de D4. O Faustino no futuro quer voltar o bispo para B1 e manter tudo sólido, para que o cavalo e o bispo possam sair em algum momento, né? Então tu bota a torre já mirando o ponto de D4. O Naka fica parado, lá 6, pois não vai nem para um lado nem para... Se finge de estátua, para ver se o garoto não enxerga ele, e nesse momento o Faustino jogou H4. Isso aqui é um grito de guerra. Tem que ser destacado, isso aqui é um grito de guerra terrível, porque ele tá preparando realmente H5 e vai pro ataque pra cima do rei das pretas. É muito importante destacar que quando tu não tem um cavalo em F6 aqui de pretas, tu sempre pode acabar tomando um ataque, tá? Esse cavalo faz falta na defesa. O Naka, ele já começa a defender um zagueiro terrível, ele joga H5, e agora o Faustino, bispo B1, vejam lá, a torre já segurando o centro, e o Nakamura faz um plano típico, que a gente vê muito na francesa também, uma manobra de cavalo E7 para cavalo F5, trazendo um pouco mais de proteção para esse rei dele, que já vem uma nuvem negra pra cima desse rei das pretas. Bom, nesse momento o Faustino seguiu agressivo, ó lá,
Cavalo G5 foi pra cima mesmo. O Naka defendeu com o cavalo F5. E aqui vem um dos temas da partida, porque o Faustino tomou em F5. O Rafael abrindo mão desse bispeto. Claro, o bispeto não tinha grandes coisas. O cavalo segurando em F5, tu toma esse cavalo. E aqui o Naka tem um dilema. Se tomar com peão de G, tu abre essa coluna. E vem bomba por aí. O Naka tem que tomar com esse, que é o da máquina. Só que agora surge o tema no futuro de E6 para as brancas. Quebra toda a estrutura, o potrilho entra. Isso pode dar problema. Vejam que o Faustino segue jogando fino. Dama F3, ameaçando tomar em D5. E não é fácil de defender. Esse é o dilema pro Naka aqui. Não é fácil de defender. E a gente vai ver uma coisa rara. O Faustino vai enrolar o Nakamura. Olha o que vai acontecer aqui. Bom, a única defesa possível é de dama. Então o Naka escolheu dama B5, segurou esse peão. Só que agora o Faustino dá um drible, olha lá. Porque o Naka não controla mais E6 e agora leva esta bombinha pra casa. Aqui é um dilema. Porque tô atacando o cavalo, tô quebrando a estrutura, o Naka tem que tomar. Agora cavalo por totó, na torre, no bispo. E aqui outra ameaça surge, que é o lance cavalo C7. Que esse aqui é destruidor. Porque dá um duplo na dama e ameaça tomar em D5, que cai o peão do centro. E aqui o jovem talento ficaria com o peão passado, o peão da coluna D. E não é fácil de jogar essa posição. O Naka aqui, ele primeiro trocou em C1. Vejam que, se tu tentar, tu não tem esse lance, né, torre F7, porque tá caindo a torre em C8. E se tu tentar esse daqui, tu já tá levando um duplo. E aqui eu nem quero mais tomar em D5. Aqui eu já ganhei uma qualidade. Olha o dilema que viveu Nakamura nesse momento da partida. Aqui ele teve que jogar trocando, simplificando um pouco, e agora ele quer jogar a torre em F6, olha lá. Dá um totó no cavalo, porque agora não tem mais o tema daquela torre caindo em C8, porque ele já trocou. Só que aqui, o jovem talento executa a bomba, olha lá, que é cavalo C7, e tá caindo também o ponto de D5. O Nakamura tinha um plano, ele não vai ficar com o peão a menos, ele toma em B2, essa é a ideia do Naka, só que agora o Faustino entra com dama D5, e os dilemas seguem, olha lá. É cheque, e eu tô ameaçando ganhar o teu cavalo. O Nakamura defendeu as duas coisas. Ele defendeu o cheque também defendendo o cavalo. O Naka é o monstro da tática, só que agora levou cavalo E6, que é muito fino. Isso aqui é desesperador. Ele ameaça cavalo G5 ganhando a torre e ameaça ao mesmo tempo infiltrar essa torre em C8 e vai pro mate. Vejam lá, torre C8. Se tu tirar rei H7, tá levando mate com cavalo G5. Então é um momento de desespero. E o Naka jogou um lance desesperado, inclusive o da máquina, que é o lance dama B5. Claro, para trocar essas damas e impedir o cavalo G5, o Faustino primeiro infiltrou a torre em C8, aguardando, talvez um erro do Naka aqui, de levar a ideia de cavalo G5, o rei já tem que ficar aqui na diagonal desse bispo. Problemas, pode vir mate numa posição como essa. Nesse momento, o Naka, ele cobriu em F8, e agora, aqui vem a maturidade do Faustino. A gente vê esse xadrez tático, esse xadrez pra cima, mas ao mesmo tempo uma compreensão de xadrez muito assustadora, porque o Faustino nessa posição, ele podia manter as damas, vejam lá, atacar, quero dar mate no Naka. Não. Ele trocou as damas e converteu para um final muito melhor para as brancas, porque agora ele joga o lance D5, e o que ele tá dizendo? Que o peão passado, ele vai andar e vai pra dama. Sabe que ele ameaça também bispo C5, pressionando aquele cavalo cravado agora na casa de F8, F4 jogou o Naka, bispo C5, que agora são 1, 2, 3 peças pressionando em F8, cavalo cravado e o peão a 3 casinhas da promoção. O Naka seguiu zagueirando, dando os ciscões dele. Ele jogou torre F5, ameaçando esse peão. E aqui o Faustino joga de novo o melhor lance. Ele joga bispo toma F8 e depois da troca ele joga D6. E aqui é um desespero completo nessa posição pro Nakamura, porque vejam que o peão tá a 2 casas da promoção apoiado pelo cavalo e tu tá cravado. Vejam lá, é impressionante, mas aqui o Naka jogou o da máquina, tá o melhor lance nessa posição, que é um lance completamente desesperado, que é o lance rei F7 dando o bispo, mas vejam o que, ele não pode jogar o lance torre D5, que parece mais natural, porque claro, o bispo tá caindo, e cai com juros, vejam lá, porque eu tomo aqui, e quando tu tira o rei, eu jogo agora cavalo G5, o rei volta pra pressionar a torre, cavalo E6, cheques defendendo a torre, e depois que o rei vem pra H7, eu jogo torre F7 ameaçando avançar e promover com o cavalo no lugar certo, segurando a casa de promoção. Tu pode tentar rei G8, mas eu jogo o cheque, teu rei tá lá no canto e o peão tá quase promovendo. Não tem como salvar uma posição como essa, nem o Magnus não salva, só pra gente ter uma noção da dificuldade. Aqui, o Naka jogou rei F7,
E agora o Faustino tomou, claro, o bispo que tá caindo, porque eu ainda tô promovendo. O Naka tentou torre D5 no desespero completo, só que agora o Faustino joga D7, olha lá. O cavalo segura o peão e prepara pra promover aqui. O Nakamura abandonou, jogou a toalha, foi abaixo, foi uma destruição. Não tem outra palavra pra definir o que aconteceu aqui. Rafael Cabral, não abandonaria. Por que não tenta um lance como rei E7? Olha lá, segurei a promoção. Exato, mas aqui tem um tema muito famoso, que é tu expulsa o rei e agora promove, e aqui é completamente ganho o jogo. Não vai ter nenhum recurso. E tá no ar a impressionante, mais uma vez, impressionante precisão do Faustino, próximo de 93%. Isso, mais uma vez, numa partida relâmpago. Jogou muito mais preciso que o Naka, e o impressionante é que um dos erros da partida aconteceu lá no início, olha lá. Cavalo F6, que parece um lance natural de desenvolvimento, permitindo entrar naquelas linhas com E5. A partir daqui, o Naka já ficou pior. Vejam que as máquinas aconselhavam primeiro tomar em E4, depois passar o cavalo para F6. Agora, comenta aí embaixo se é ou não impressionante o que o Faustino vem fazendo, e seguimos de olho nesse jovem talento. Se tu gostou do vídeo, da notícia e da análise, não esquece de likear e até os próximos vídeos.